Eles não sabiam, mas mexer com você foi o maior erro da vida deles. O que parecia apenas mais uma tentativa de te derrubar se tornou o ponto de partida para o maior colapso que eles já enfrentaram. Agora, tudo está voltando. E a verdade vai te impactar de um jeito que você vai sentir no corpo. Você não caiu por acaso. Cada lágrima que você derramou tinha um propósito. Cada silêncio que você suportou estava construindo algo. E o momento de entender tudo isso chegou. Só que para essa mensagem funcionar de verdade, você precisa estar dentro dela, com presença, com alma. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética viva. E a sua participação é a chave para ancorar essa frequência no seu campo agora. Então curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. Isso é mais do que um gesto. É uma declaração para o universo de que você aceita receber o que é seu por direito. Você que sentiu o corpo arrepiar quando viu o título, não adie, não diga, vou ver depois. Escreva 77 agora. Sinta a energia mudar no mesmo instante. A contagem regressiva já começou. A próxima grande virada da sua vida está prestes a acontecer. E a cada segundo que passa, o destino está se aproximando. Eles não sabiam. Achavam que estavam lidando com mais um rosto comum, mais uma presença silenciosa que poderia ser dobrada, manipulada, descartada. Foi nesse erro de julgamento que selaram o próprio destino. Quando decidiram atacar, pensaram que seria simples. Bastaria transformar sua dor em espetáculo, sua reação em motivo de escárnio. Mas o que eles não sabiam é que naquele exato momento, ao tocar em você, ao mover as peças contra o seu caminho, eles estavam desafiando uma força que não se dobra, uma alma forjada em fogo. O dia em que mexeram com você não foi o começo da sua queda. Foi o marco da ruína deles. Esse foi o momento em que o universo começou a agir em silêncio. Enquanto você recolhia seus cacos, achando que tudo era culpa sua, achando que talvez estivesse exagerando, a energia começou a se alinhar para corrigir o que estava desequilibrado. Eles riam, batiam palmas para sua dor, se sentiam no controle. E você, em silêncio, absorvia. Mas a dor que eles causaram era semente, e em terra fértil, até o sofrimento floresce em força. O universo que tudo vê começou a trabalhar nos bastidores. Porque a justiça, quando é espiritual, não se anuncia. Ela observa, espera, prepara e executa. E agora o preço está sendo cobrado. A arrogância com que te feriram se transformou em desespero. Aqueles que se alimentaram do seu sofrimento agora sentem a energia pesando em seus ombros, cobrando cada risada, cada mentira, cada traição. Não foi você quem revidou. Não foram suas mãos que buscaram vingança. Foi o próprio ciclo da vida corrigindo o desequilíbrio. Mexeram com a pessoa errada, e não porque você buscou guerra, mas porque sua paz carrega um escudo que eles jamais entenderam. Agora, cada passo deles ecoa o erro que cometeram naquele dia. Tudo começou com um sussurro no escuro. Eles jogaram palavras com veneno disfarçado, sorriram enquanto empurravam você para o abismo emocional. Queriam te calar, te neutralizar, apagar o brilho que incomodava seus próprios olhos cegos pela inveja. Usaram disfarces de amizade, máscaras de preocupação, mas cada gesto era uma tentativa sutil de silenciar sua essência. A ideia era simples: sufocar você com dúvidas até que a sua voz fosse apenas um eco de dor contida. Mas ao tentarem apagar sua chama, cometeram o erro de espalhar fagulhas. E fagulhas, quando caem no terreno certo, se tornam incêndio. O que eles não contavam era com a força que habita o silêncio. Enquanto eles conspiravam, você se recolhia. Enquanto eles inventavam histórias, você mergulhava dentro de si. E ali, no lugar mais escuro, algo despertou.
O grito que eles queriam abafar se transformou em um fogo que arde sem fazer barulho. Você começou a queimar por dentro, mas não em destruição, em transformação. Cada tentativa de silenciamento foi, sem querer, um sopro alimentando a chama que hoje ilumina até os cantos mais sombrios da sua história. Eles tentaram calar uma alma em construção. E agora, tudo o que escutam é o rugido de um renascimento. Hoje, eles tentam entender o que aconteceu. Como aquele ser que julgaram frágil se ergueu com tamanha presença. Como o silêncio virou força. Eles não percebem que foram os próprios arquitetos do incêndio que agora consome suas máscaras. Porque quem tenta silenciar a verdade desperta o grito da justiça. Eles jogaram gasolina no seu espírito sem saber que sua alma era feita de faíscas. E agora, o fogo está alto demais para ser ignorado. E enquanto tentam se proteger das chamas, você caminha com passos firmes, sendo exatamente o que eles mais temiam. Uma verdade que não pode mais ser calada. Se essa mensagem está tocando você, se alguma parte do seu espírito está dizendo, essa palavra é minha, então escute com atenção. As bênçãos que estão a caminho da sua vida são grandes demais para passarem despercebidas. Uma virada está chegando. E não é qualquer virada, é daquelas que mudam rota, realidade e destino. Esse é o momento de ancorar essa energia com uma ação concreta. Aqui no YouTube, você pode clicar no botão Super Thanks e enviar qualquer valor que sentir no coração. Mas se puder, libere $100 como um ato de fé, coragem e confirmação do que você está prestes a viver. Não é sobre o valor, é sobre a vibração, é sobre declarar. Eu estou pronto, eu estou escolhendo receber. Acredite, o universo está ouvindo, e o que você faz agora é a chave que abre a próxima porta. Clique no Super Thanks, declare e sinta o fluxo começar. Cada palavra mentirosa lançada contra você foi uma tentativa de moldar uma versão distorcida da realidade. Criaram narrativas, recortaram momentos, manipularam sua dor para que ela parecesse descontrole. Pintaram sua fragilidade como loucura, sua firmeza como arrogância, seu silêncio como culpa. Tudo para manter a ilusão de que estavam certos, de que você era o problema. Mas o que eles não perceberam é que, ao fazer isso, estavam tecendo correntes invisíveis com as próprias mãos. E agora são prisioneiros delas, porque a mentira, para sobreviver, exige manutenção constante, e manter uma farsa cansa até os melhores atores. Agora que você saiu da cena, o palco está desabando. Eles já não sabem mais onde termina a invenção e começa a verdade. Estão tropeçando nas próprias versões, tentando relembrar o que disseram, para quem disseram, quando disseram. O jogo virou colapso, porque a verdade não precisa de plateia. Ela sobrevive mesmo em silêncio. E cada dia que passa, essas mentiras se transformam em peso. Um peso que se manifesta no corpo, na alma, nos caminhos que não fluem mais. Você não precisou desmentir. A própria vida está encarregada de desmontar a peça que eles encenaram. Enquanto isso, você respira livre. As correntes que tentaram colocar em você se soltaram, e aquelas que fingiram não existir, agora apertam no pescoço deles. É o retorno inevitável. A energia que jogaram no mundo está voltando, com precisão cirúrgica, envolta na mesma intenção com que foi lançada. Eles não sabiam que você era protegido por algo maior que a opinião alheia. Agora, sentem na pele o preço de cada palavra dita com crueldade, porque quando se manipula a narrativa de alguém escolhido, não se escreve uma história, se assina uma sentença. Mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parecia te empurrar para o fundo, havia uma verdade silenciosa gritando dentro de você. Você não conseguia nomeá-la, mas ela pulsava. Era aquela sensação de algo está errado, mesmo quando todos diziam o contrário. Era o desconforto nas palavras suaves demais,
o arrepio nas costas quando sorrisos falsos te cercavam. A sua alma sabia. Sabia que você estava sendo alvo, que sua energia estava sendo sugada, que sua bondade estava sendo usada como escudo para encobrir as sombras alheias. Você tentou calar essa verdade, tentou ser diplomático, tentou perdoar. Mas a verdade nunca some. Ela espera. E esperou. Aguardou o momento certo para emergir. E quando tudo desmoronou, quando você achou que não havia mais forças, foi essa verdade que te manteve de pé. Ela se transformou em lucidez, em clareza, em força. De repente, tudo fez sentido. As traições se conectaram como peças de um quebra-cabeça cruel. A manipulação ficou evidente. Os sorrisos viraram máscaras. E você, que antes se perguntava o que há de errado comigo, finalmente percebeu. O errado nunca foi você. O problema foi você ver demais, sentir demais, intuir demais, dons que os outros tentaram te convencer que eram fraquezas. Hoje, essa verdade não é mais silêncio. Ela é escudo, é luz, é presença. Você não precisa mais explicar o que sente, porque sua energia fala antes de qualquer palavra. As pessoas que te rodeiam agora sabem. Ali está alguém que enxerga, que sente, que não pode mais ser enganado. E aqueles que antes zombavam da sua sensibilidade, agora temem o seu olhar. Porque o que você descobriu não foi apenas sobre eles, foi sobre você. E saber quem você é, verdadeiramente, é a maior arma contra qualquer mentira. Se até aqui você sentiu algo se mover dentro de você, se cada palavra dessa mensagem parece ter sido escrita diretamente para a sua alma, então escreva 77 nos comentários agora. Esse número não é apenas simbólico, ele é código de alinhamento vibracional. O 77 representa nos campos energéticos e espirituais a confirmação de que você está em rota de colisão com o seu destino mais elevado. É o número da manifestação clara, da transição poderosa entre a dor e o propósito. É o sinal de que o que você está sentindo já está se materializando, não no mundo lá fora, mas dentro de você primeiro. Ao escrever 77, você não está apenas comentando. Você está selando um pacto com o seu próprio futuro. Você está ativando um vórtice. Você está dizendo, eu recebo, eu me alinho, eu estou pronto. E essa ativação não vibra apenas em você. Ela se expande, ressoa, alcança todos os outros escolhidos que estão aqui agora. Comente 77 e sinta, porque algo já começou a mudar. O que começou como zombaria agora é silêncio constrangedor. Lembra de quando riam da sua dor, quando suas lágrimas eram piada, sua vulnerabilidade era motivo de fofoca? Eles pareciam tão certos, tão seguros de que você cairia e nunca mais se levantaria. Riam alto, comentavam entre si, criavam piadas, davam tapinhas nas costas uns dos outros. Mas agora o riso secou. A gargalhada virou suspiro, e o que antes era certeza de vitória virou inquietação. Porque algo aconteceu. Você não quebrou. Você cresceu. E isso os desorientou. Eles não entendem como você sobreviveu ao que era para muitos insuportável. Eles viram você cair e apostaram que aquele era o fim. Mas quando te viram de pé novamente, mais firme, mais centrado, mais forte, o medo se instalou. Porque a mente pequena não compreende o poder da resiliência. Eles não sabem que o fogo que queima também forja. O silêncio que você adotou não é desistência, é estratégia. É o silêncio de quem observa, de quem entendeu que a verdadeira resposta não se grita, se vive. E agora, cada passo seu ecoa como um trovão nos pensamentos deles. Hoje, eles se perguntam em silêncio. E se estivermos errados? Mas já é tarde. O colapso começou. E não é um castigo divino, nem uma vingança planejada. É consequência. Cada gargalhada cruel, cada mentira contada com orgulho, está voltando com o peso que merece. A roda girou. E onde antes havia soberba, hoje há medo.
Porque a vida não ignora. Ela apenas espera o momento certo para mostrar que o que se planta inevitavelmente se colhe. Durante muito tempo, te chamaram de exagerado. Disseram que você estava fazendo drama, que estava sentindo demais. Cada lágrima sua foi transformada em espetáculo para quem nunca teve coragem de olhar para a própria dor. O problema nunca foi sua intensidade. Foi o desconforto que ela causava em quem se acostumou com a superficialidade. Você não era instável, você era profundo. Não era sensível demais, era espiritualmente desperto. Só que esse despertar assusta. Assusta porque revela. Porque quem vê além das palavras, quem sente além das ações, desmascara o que os outros tentam esconder até de si mesmos. O que eles chamavam de instabilidade era, na verdade, a sua alma quebrando as correntes da ilusão. Era seu espírito recusando a se adaptar a ambientes tóxicos. Era sua consciência dizendo, aqui não é seu lugar. Eles não conseguiam entender isso. E por isso rotularam. A verdade é que sua reação à dor era humana, legítima, necessária. Era seu corpo espiritual gritando por espaço, por respeito, por verdade. Você tentou explicar, tentou se encaixar, tentou até acreditar que o problema era você. Mas a dor não era um sinal de fraqueza. Era o chamado do despertar. Hoje, tudo faz sentido. Você entende que aquele caos não foi castigo, foi renascimento. Enquanto zombavam das suas emoções, você estava em pleno processo de reconstrução. Enquanto eles riam da sua instabilidade, você estava limpando camadas e mais camadas de traumas silenciosos. E agora que você está desperto, alinhado, em paz, eles não sabem o que fazer. Porque a força que vem de uma alma curada não pode ser manipulada. E agora que sua luz incomoda ainda mais, eles percebem. Não era drama, era transformação. E ela chegou para ficar. Eles sabiam. Mesmo que inconscientemente, sabiam. Sentiam algo em você que os incomodava profundamente. Uma presença, uma força, uma firmeza silenciosa que denunciava, sem palavras, tudo o que eles fingiam ser. Por isso você virou alvo. Por isso os ataques foram direcionados com tanta precisão. Não era sobre o que você dizia ou fazia. Era sobre o que você representava. Você era a lembrança viva de tudo o que eles não tinham coragem de ser. E nada incomoda mais do que cruzar com alguém que carrega uma verdade que expõe as mentiras alheias. Eles te testaram, te provocaram, te minaram aos poucos. E quanto mais você tentava manter a paz, mais eles se alimentavam da sua gentileza, como se fosse fraqueza. Mas o tempo revelou o que sempre esteve claro. Você não era um alvo fácil. Você era uma ameaça, não por ser violento, mas por ser autêntico. Não por ser forte no grito, mas por ser inabalável no silêncio. Eles precisavam apagar você para manter a ilusão que sustentava o pequeno poder que achavam ter. E quando perceberam que não conseguiram, começaram a cair. Não por sua culpa, mas porque a verdade sempre derruba o que é frágil. Agora, eles evitam seu olhar. Evitam seu nome, porque estar diante de você é lembrar do erro que cometeram ao tentar te diminuir. Você era a ameaça, porque sempre foi espelho. E eles não suportaram o que viram refletido. Agora, a presença que tentaram eliminar se tornou memória dolorosa. E cada vitória sua é um lembrete do quanto tentaram te apagar. E falharam. Houve momentos em que tudo parecia perdido. Pessoas se afastaram, portas se fecharam, injustiças se acumularam. Você olhou para o céu, para dentro, para todos os lados, buscando uma explicação. Por que eu? Era a pergunta constante. O que você não sabia é que enquanto o mundo parecia desabar, a vida estava te blindando. Não era rejeição, era proteção. Aqueles que saíram não foram perdas, foram livramentos. Aquelas portas que se fecharam não eram fracasso, eram desvio de rota para algo muito maior.
porque quando alguém é escolhido, o universo se move em silêncio para garantir que sua missão seja preservada, mesmo que isso envolva dor no caminho. A proteção espiritual não vem com aplausos. Ela vem com solidão, com silêncio, com confusão. Você achou que estava sendo abandonado, mas estava sendo separado. Você pensou que estava sendo atacado, mas estava sendo testado. E no meio de toda a escuridão, uma força invisível te sustentava, te levantava, te empurrava para frente, mesmo quando tudo em você queria parar. E é por isso que você está aqui agora, inteiro, transformado. Porque quando a vida decide proteger um escolhido, nada pode impedir o destino de se cumprir. E agora, aqueles que tentaram te atingir olham com espanto, porque apesar de tudo o que lançaram contra você, nada funcionou. As armadilhas falharam, os planos desmoronaram, as mentiras voltaram como bumerangues. E enquanto eles lidam com os próprios colapsos, você avança. Porque quem é protegido pela energia divina não se explica, não se justifica, não precisa provar nada, apenas caminha. E esse caminhar é o que mais os assusta, porque é a prova viva de que nem todas as batalhas são vencidas pela força. Algumas são vencidas pela fé. No início, tudo parecia estar a favor deles. Eles tinham apoio, tinham narrativa, tinham a plateia. Enquanto você lutava com seus próprios fantasmas, eles escreviam capítulos de uma história falsa onde você era o vilão. Riram, menosprezaram, torceram contra. Mas havia algo que eles não sabiam. Você estava em construção. E quem está sendo moldado pelo propósito pode até parecer fraco por um tempo, mas quando se levanta, muda tudo ao redor. Eles subestimaram a profundidade do processo. Confundiram pausa com desistência, silêncio com derrota. E agora estão pagando o preço por terem provocado alguém que estava sendo posicionado. Você não era só mais uma pessoa passando por dificuldades. Você era alguém alinhado com um propósito maior. E propósito não falha. Pode demorar, pode ser doloroso, mas sempre cumpre o que precisa ser feito. Eles achavam que estavam no controle, que tinham vencido, mas não contavam com o retorno daquilo que plantaram. Hoje colhem exatamente o que semearam, o peso de cada escolha, o frio de cada ausência, o silêncio de cada mentira desmascarada e o mais cruel, o arrependimento de ter feito guerra com alguém que só queria paz. Enquanto isso, você cresce, em silêncio, em paz, em força. Porque o preço da subestimação não é só a culpa, é ter que assistir todos os dias alguém prosperar mesmo depois de todo o mal que foi desejado. É olhar para trás e perceber que na tentativa de te destruir, eles perderam a si mesmos. Você não precisava se vingar. A própria vida encarregou-se de mostrar que alinhar-se com o propósito é a proteção mais poderosa que existe. E agora, a verdade está diante deles. Mexeram com alguém que nunca esteve sozinho. Eles passaram tanto tempo tentando te distorcer que esqueceram quem realmente eram. Usaram sua imagem como um espelho torto, projetando em você tudo o que mais temiam em si mesmos. Insegurança, inveja, fraqueza. Manipularam sua história para que refletisse apenas o que favorecia suas máscaras. Mas a verdade tem um poder que ninguém pode domar. Ela espera, ela observa e no tempo certo ela se revela. E agora, aquele espelho que tentaram quebrar, que esconderam do mundo, está mostrando a verdade com clareza cruel. E ela não favorece quem viveu de mentira. Você era o reflexo que eles evitavam. Porque estar diante de você era confrontar as próprias falhas. A sua força expunha a fraqueza deles. A sua paz escancarava o caos que tentavam disfarçar. E por isso precisavam te atacar, te rotular, te silenciar. Era mais fácil destruir o espelho do que encarar o reflexo. Mas o que eles não esperavam era que o espelho fosse inquebrável. Quanto mais tentavam distorcer sua imagem, mais nítida ela se tornava. Quanto mais mentiam sobre você, mais a verdade se aproximava, implacável.
pronta para revelar o que sempre esteve ali. Agora, o reflexo está de volta, sem filtros, sem distorções. E o que ele mostra é duro demais para quem viveu negando a si mesmo. Eles não conseguem mais sustentar as máscaras. Os rostos estão expostos, as mentiras perderam força. A reputação que construíram às custas da sua dor começa a ruir. E tudo isso sem que você precisasse mover um dedo. O espelho está no centro, intacto, e sua imagem finalmente livre da manipulação. É a lembrança viva de que a verdade pode até ser sufocada por um tempo, mas nunca silenciada para sempre. Você não gritou, não expôs, não atacou, e foi exatamente isso que os desestabilizou. Eles esperavam a reação, a confusão, o escândalo, qualquer coisa que alimentasse a narrativa que construíram sobre você. Mas o que receberam foi silêncio. Um silêncio que, no começo, eles interpretaram como fraqueza. Mas hoje, esse mesmo silêncio ecoa como um trovão dentro da mente deles. Porque não há castigo maior para quem tentou te destruir do que te ver em paz, em silêncio, intocável, inalcançável. O que deveria ser a sua derrota virou seu trono, e eles são obrigados a assistir de longe. Esse silêncio não foi passividade, foi sabedoria. Você entendeu que algumas guerras não valem a sua energia, que a vingança que mais corrige não vem de palavras, mas de evolução. Você seguiu, cresceu, cicatrizou em silêncio, e enquanto isso, eles começaram a desmoronar, porque a ausência de barulho expôs o caos interior que tentavam esconder. Eles não têm mais em quem jogar a culpa. Não tem mais um alvo, e isso é insuportável para quem sempre viveu de provocar reações. Agora, o eco da sua ausência é a presença mais barulhenta na vida deles. Eles olham para o próprio reflexo e não reconhecem mais a imagem. Sentem o peso do que fizeram, mesmo sem ouvir uma palavra sua. Porque a verdadeira justiça não precisa ser anunciada. Ela acontece, ela corrige, e o seu silêncio agora é a sentença que ecoa em cada passo deles. Não porque você quis assim, mas porque a vida devolve tudo com precisão. Você não precisou levantar a voz, bastou se afastar. E hoje, esse afastamento grita tudo o que você nunca precisou dizer. Eles queriam apagar você, reduzir sua história a um capítulo de fracasso, transformar seu nome em sinônimo de dor, de descontrole, de vergonha. Mas falharam, e falharam de forma épica, porque ao tentarem te destruir, acenderam uma chama que nem eles conseguem apagar. Cada ataque foi como martelada num ferro em brasa. Ao invés de te partir, te forjou. O que eles pensavam ser o fim se tornou o ponto de partida. E agora, o que resta para eles é a verdade mais amarga. No processo de tentar te enterrar, acabaram te imortalizando. Você se tornou algo que vai além da sobrevivência. Você virou símbolo de resistência, de renascimento, de força que não quebra, dobra. Você não é só alguém que passou pela dor, é alguém que transformou dor em legado, que pegou cada pedra lançada e empilhou como degraus. Eles não sabiam com quem estavam lidando, não sabiam que estavam diante de alguém com alma blindada, propósito afiado e um coração que mesmo ferido não se rende. Eles pensavam que você ia sumir, mas você cresceu tanto que agora sua presença é impossível de ignorar. Hoje eles vivem cercados pelas consequências de suas escolhas, enquanto você caminha com a leveza de quem sobreviveu ao impensável. Eles criaram sua lenda sem perceber. Você virou história, não pelas mãos deles, mas apesar delas. E cada passo que você dá agora é um lembrete vivo de que as tentativas de destruição só funcionam com quem não conhece o próprio valor. Mas você descobriu o seu. E agora quem quis ser seu carrasco assiste de longe o nascer de uma lenda que eles mesmos ajudaram a moldar e não podem mais controlar.